Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa, em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Amigos, muito boa noite. Começa agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. É o nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Convidamos para o nosso programa desta segunda-feira o advogado Luiz Felipe Zonta, um dos membros de destaque do PDT de Lagoa Vermelha. O PDT de Lagoa Vermelha fracassou rotundamente nas duas últimas eleições municipais, em 2016 e em 2020. Progressistas impôs duas fragorosas derrotas ao PDT em Lagoa Vermelha. Na eleição de 2016, a eleição para prefeito, uma diferença de quase 5.000 votos. A maior diferença até então na história das eleições municipais de nosso município. Em 2020, a diferença aumentou ainda mais. Foi de mais de 7.000 votos. E essa passou a ser a maior diferença numa disputa para a prefeitura em toda a história de Lagoa Vermelha. Nessas duas eleições, Gustavo Bonotto, que foi eleito e depois reeleito, passou o trator por cima dos candidatos do PDT. E olha que o PDT, quando no poder, realizou excelentes administrações municipais. Duas com Moacir Volpato e duas com Getúlio Serioli. E daí? Por onde passam esses dois fracassos retumbantes do PDT de Lagoa Vermelha? O que fundamentalmente determinou essas duas goleadas acachapantes sofridas pelo PDT em Lagoa Vermelha? A lição da derrota de 2016 foi ignorada, foi desconsiderada, não serviu para nada. Mesmo com aquela bigornada de quase 5.000 votos, o partido continuou dormindo em berço esplêndido. Ou achou que o que aconteceu em 2016 foi episódico, teria sido uma derrota acidental. O partido não teria tirado nada daquela eleição? Não se preparou devidamente para a eleição deste ano, ou seja, de 2020? Agora, em 2020, uma nova surra. Uma surra maior ainda. PDT perdeu seu peso político? PDT perdeu sua representatividade? Perdeu sua força? Perdeu a capacidade de reação? A capacidade de indignação? O PDT seria um partido agonizante? O que sobra do PDT
depois dessas duas derrotas? Qual o futuro do partido? Tem como juntar os cacos? Ou o partido mostra-se atordoado ainda com as duas pancadas fortes? Algumas breves considerações iniciais. Dr. Luiz Felipe Zonta, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no programa Lagoa Debate. Boa noite, Ademar. Boa noite, ouvintes da Lagoa TV, da Rádio Lagoa FM. Para mim é uma satisfação poder estar aqui neste espaço, onde eu já estive há muito tempo trabalhando como comentarista, apresentador aqui, né, do programa que tinha aqui na rádio. E então, estamos aí, né, Ademar, para discutir esses assuntos aí que são picantes, né? Tu levantasse algumas coisas que são bem interessantes e que eu não me furto a falar, não tenho nada a esconder, não tenho... Até porque nunca teve papas na língua. Essa é uma colocação que tu coloca. Na verdade, eu sou muito de me posicionar mesmo. Diz o que pensa e o que acha. Né? E então, não tenho medo de vir aqui falar. Não tinha quando nós ganhamos e também não tem quando a gente perde. É como dizia o ex-presidente da República, duela a quem duela. É isso aí, eu acho que é por aí, não é? Na sua avaliação, Dr. Luiz Felipe Zonta, por que o PDT perdeu a eleição de 2016 com uma diferença de quase 5 mil votos diante de um candidato que até então era completamente desconhecido? Gustavo Bonotto. Eu vou te dizer, Ademar, que tem a eleição de 2016 é uma série de fatores. Primeiro fator, eu não entendo o Gustavo como uma pessoa desconhecida. Ele trabalhou aqui na rádio junto com nós no programa Roda de Conversa. Então ele não é uma pessoa desconhecida. Ele é de uma família tradicional, era uma pessoa que estava aqui, embora politicamente não era conhecido, porque ingressou no PP, se não me engano, naquele ano da eleição, ou um ano antes, se não me engano, mas não era uma pessoa desconhecida, inclusive uma pessoa de uma capacidade muito grande de convencimento, não é? Trabalhei com ele aqui, dizia isso lá naquela época, não é hoje que eu digo. Ele trabalhou durante quanto tempo aqui no programa Roda de Conversa? Se não me engano, eu não lembro direito o tempo, posso até falar uma inverdade aqui, mas em torno de 6 meses a 1 ano, né? Todo o período. Não lembro bem certo, seria uma inverdade eu colocar o tempo exato. Mas trabalhou, né? É de uma família tradicional. E, então, assim, esse primeiro ponto não é uma pessoa não era uma pessoa desconhecida. No meio político, sim, mas não era uma pessoa desconhecida. Um outro fator eu me vejo assim muito claro o sentimento de mudança daquela época, em razão até da candidatura ao governo federal, o desgaste normal de uma administração de 16 anos, mesmo que ela tenha sido uma boa administração, né, e todo mundo reconhece isso, não é? Então, eu acho que esses fatores, né, aliado ao Sérgio, um candidato muito mais técnico do que político. Não é? Eu acho que esses fatores é que levaram àquela derrota, né? Eu acho que o Gustavo saiu muito bem na primeira vez que ele concorreu, né, no sentido, cargo majoritário, né? No sentido, assim, o primeiro debate foi muito bem feito por ele e ali levantou efetivamente pelo Gustavo. Ele se saiu muito bem no primeiro debate. Saiu muito bem no primeiro debate e ali levantou a candidatura dele, né? O PP até então era um partido que estava praticamente falido, dá para você dizer assim, não é bem a palavra, porque o PP sempre foi forte em Lagoa Vermelha, né? E aí é um dos fatores que eu vou atribuir a essa vitória de 2020, mas enfim, vamos primeiro falar de 2016, né? Então, assim, o PP não tinha expressão naquele momento, não é?
E até era dito lá que a vitória do Sérgio era uma vitória normal, seria uma vitória normal. Ele era né? tido como grande favorito. Sem dúvida, e esse é um dos fatores também que fez com que o Gustavo crescesse bastante. O sentimento de mudança, aliado a um bom candidato que falava bem, né, que se colocava e se coloca muito bem, quando fala, levou sim a nós sofrer aquela derrota que tu chama de a caixa pronta. Né? E eu discordo um pouquinho, porque muito embora nós tenhamos perdido as duas eleições, nós somos o partido que o ano passado, na eleição passada, 2016, tinha 4 vereadores e hoje tem 3 vereadores. Né? Então, uma eleição não é só prefeito, uma eleição também é Câmara de Vereadores, não é? E hoje o PDT é a segunda maior bancada da Câmara de Vereadores. O DEM, se não me engano, colocou 3, né? É isso, né? 2. 2, eu tô confundindo. E acabou, o Valdemar, o Vardão e o Maninho. Então, é o Vardão e o Maninho. Uhum. É isso aí. Então vamos lá, temos o PP com 4, o PDT com 3 e o DEM com 2, né? Na outra eleição 2016, o PDT com 4, o PP com 3. Não é? Então, assim, o PDT ele sofreu uma derrota efetivamente com números expressivos na majoritária, mas na vereança o PDT mostra que ele está muito vivo. Ao contrário de partidos tradicionais do Lagoa Vermelha, por exemplo, como o PMDB, que hoje dá para se dizer que acabou, mesmo elegendo um vereador, que é o Wilson Papeleiro, que é um vereador, assim, eu não sei se ele é mais velho que eu ou não, mas enfim, é um rapaz, assim, extremamente trabalhador, que vem do bairro e que pode dar uma contribuição muito boa da visão dele, do trabalho que ele faz na Câmara de Vereadores. Ele não tem uma identificação com o PMDB. E até eu diria, e disse isso na eleição para alguns amigos que são do PMDB, que ele ia matar a charada se elegia e não elegia nenhum tradicional do MDB. E acabou tirando efetivamente o Ricardo. Eu, particularmente, Ademar, hoje, acho que o partido que mais perdeu foi o PMDB, em Lagoa Vermelha. Porque era um partido que teve prefeito em Lagoa Vermelha e hoje não elegeu nenhum vereador da sua grei partidária. Né? Elegeu um vereador que veio de um outro partido porque não conseguiu se eleger lá naquele outro partido. Exatamente. Né? Então, havia isso obtido uma expressiva votação e não se elegeu porque não conseguiu encontrar o quociente eleitoral naquele momento, e agora veio mostrar a sua carga de votação, né? Já num partido tradicional aí, porém, não dá para se dizer que o Wilson Papeleiro é um vereador do PMDB, do MDB, como chamam hoje, né? Antigo PMDB. Né? Então acho que eu vejo a eleição de 2020, o maior derrotado é o MDB. Porque não elegeu nenhum vereador da grei partidária dele, daquelas pessoas tradicionais que militam na parte de partido, enfim, tradicional, e é um partido tradicional de Lagoa Vermelha. Então, isso não estou aqui fazendo uma crítica, só estou fazendo uma constatação, né, para te colocar essas questões. O PDT hoje tem 3 vereadores, não é? É a segunda maior bancada, e daqui para frente me parece que o PDT ele volta ao cenário com mais força do que antes. Aí depois a gente coloca aí os motivos pelos quais eu acho que isso vai acontecer, não é? Mas eu acho que é isso, né? A eleição 2016, né? Havia um sentimento muito grande de mudança. Nós estávamos há 16 anos na administração municipal. Ela foi uma administração boa, então o resultado da urna não reflete a administração que foi feita, não é? Mas aconteceu e a gente tem que aceitar. Eu acho que quando você está na prefeitura há 16 anos, é normal você acabar se
desunindo, né? Eu acho que isso é natural dos partidos, não é? Por quê? Porque você está cansado, já você está ali há 16 anos, batalhando, militando, tanto na administração quanto no partido, e isso também desgasta as pessoas. E né? cria, quer queira, quer não, uma certa acomodação. Uma certa acomodação, é isso aí. E aí você passa, você sai de uma forma que você está fazendo, que é administrando e fazendo política, e passa para o outro lado, que é a parte da administração crítica, não é? E eu acho que um dos erros que nós cometemos, e eu dizia isso, não estou aqui para dizer que eu estava certo ou estava errado, mas eu dizia isso dentro do meu partido, né, que não era para fazer a crítica como foi feita no início, não é? Eu acho que isso foi um fator que levou a nós sofrer a derrota de agora também, é um fator, não é? Eu te digo assim, 90% dos projetos foram aprovados. E o PP conseguiu colocar a pecha em nós de que nós só atrapalhava na Câmara de Vereadores. É uma inverdade que colou. Não é? Mas como é que, no caso, o PDT não conseguiu desconstituir? Porque eu acho que não era o momento, não tinha momento para fazer isso, não é? Aí já entrando nessa questão da eleição de 2020, não é? O Gustavo, muitas pessoas podem até achar que é um azar. Não estou falando aqui da capacidade dele, né, em absoluto. Estou falando de fatos que ocorreram, não é? Ele tem uma capacidade muito grande de convencimento, isso é fato, né? E eu concordo quando as pessoas dizem que ele é um fenômeno, efetivamente, é um fenômeno. É um guri de uma família tradicional, que se coloca muito bem, tem a sua humildade, não é? Mas assim, ele pegou alguns fatores que o ajudaram. Vou dar um exemplo. Por exemplo? Os dois problemas que ele teve de destelhamento. Isso é um fator que contribui para a administração e não ao contrário. Por quê? Porque ele traz uma carga direta de envolvimento do prefeito com a população. E principalmente com a população mais pobre. Né? E aí você tem que dar a telha, e as pessoas agradecem isso. Não é? Isso é fato. É estatisticamente comprovado. Isso resulta de dividendos políticos. É isso aí. Então, assim, as pessoas diziam, você veja, coitado, vamos dar mais uma chance pro Gustavo, porque ele pegou 3 problemas. Pegou a pandemia, pegou os 2 destelhamentos. Isso é fato. E mais a estiagem. Né? Nós tivemos esse momento esses também. Esses fenômenos naturais, de alguma forma, acabaram contribuíram com certeza. Contribuíram com certeza. Não estou aqui dizendo que a administração é ruim, é péssima, não estou dizendo isso. Estou dizendo que esses fatores contribuíram. Né? Esse é um ponto que eu considero que levou a esse resultado. Né? O segundo ponto que eu acho que é um ponto fundamental é que, em razão dessa eleição de 2016, você acaba se distanciando, certo? As pessoas, você cansa e você... Bom, fomos derrotados, agora nós temos que ir para frente, mas você não vai, você acaba indo trabalhar nas suas coisas, você dispersa, você acaba dispersando, e aí o PDT não tinha um candidato conhecido. Aí sim, não tinha um candidato conhecido. O Rômulo era o presidente do partido, porém... Aí foi um dos grandes erros do PDT, né? Porque alimentou uma expectativa até praticamente em cima das eleições com relação ao nome de Getúlio Serioli. E aí o Getúlio tem uma certa culpa também. Porque não se definia, não dizia nem que sim, nem que não. Eu vou te dizer que o Getúlio ele se definiu antes, né? Mas o PDT esperava muito dele, não é? Como o PP esperou do Volpato, e o Volpato foi contra o Getúlio e perdeu. E o Getúlio tinha uma visão um pouco diferente. Isso também é um fator, né? E a gente tem que colocar aqui, Ademar, é um fator que contribuiu, com certeza.
é um fator que contribuiu para a nossa derrota, né? E até muitas pessoas dizem, mas tinha que ter colocado um candidato mais conhecido. Concordo, mas nós não tínhamos um candidato mais conhecido que queria ser candidato, não é? E aí depois tem que fazer uma parte com relação à pessoa do Rômulo, né? Para exaltar alguns fatores em relação à pessoa do Rômulo, não é? Ele não foi lançado na fogueira? Mas enfim, deixa eu só concluir o meu raciocínio. Né? E aí, o pessoal do PDT e a sociedade de Lagoa Vermelha esperava o Getúlio. Não era só o pessoal do PDT. A sociedade de Lagoa Vermelha, claro que não toda, é óbvio, né? Esperava o nome do Getúlio, e o Getúlio dizia muito com frequência que ele já tinha sido vereador, vice-prefeito, prefeito reeleito, e que eu achava que era o momento de dar espaço para outras pessoas. E o PDT sempre deu esse espaço para jovens e coisas, né? Então, o que eu vejo, eu acho que o grande erro do Getúlio, daí, nessa questão, é não ter criado algumas pessoas dentro da sua administração para ser candidato, quando ele era prefeito, não agora. Acho que agora ele não tem erro. Você não é obrigado a ir goela abaixo, como a gente diz, não é? Eu nunca quis ser candidato, acho que eu sempre digo, eu não vou ser candidato porque eu acho que eu não faço nem o meu voto. Na hora de eu olhar, mas eu vou votar nesse louco aí, não vou votar, sabe? Então eu nunca quis ser candidato, gostei muito de ajudar, sempre militei nessa parte, né? Mas então acho que o grande erro do PDT foi isso lá atrás, fazer muita administração e pouca política, né? E uma prefeitura é 50% disso. A população também precisa do tapinha nas costas. Eu não concordo com essa política, né? E depois até vou dizer para ti que eu estou abandonando o cenário político de Lagoa Vermelha, né? Eu não concordo com esse tipo de... Eu gosto de trabalhar, de tentar fazer. Eu me envolvo demais com as coisas, não é? Então chegou a hora de dar oportunidade para outras pessoas, né? Mas enfim, voltando nessa questão da eleição, né? Aliado a esses 3 ou 4 fatores que ocorreram e que levaram o prefeito para diante da população, porque o prefeito tem muito pouco tempo, os prefeitos têm muito pouco tempo. Quem quer administrar tem muito pouco tempo de ir conversar com as pessoas. Mas esses fatores te fazem obrigatoriamente você conversar com pessoas, não é? Tem um fator que eu acho que é o fator mais interessante do Gustavo, que é o fator que ele tem uma capacidade muito grande de agregar pessoas ao seu redor, né? Da sociedade, dos sindicatos, aquelas pessoas que se posicionam, ele tem essa capacidade de agregar e de trazer para o lado dele. E isso é um fator muito importante e eu acho que ele conseguiu muito bem fazer me faltou a palavra assim, mas conseguiu agregar essas pessoas ao seu lado, né? E nós, do PDT, a crítica que eu faço a nós mesmos, nós acabamos nos distanciando bastante em razão da derrota, em razão de estar fora, em razão de também estar cansado naquele momento, nesses 4 primeiros anos por ter ficado 16 anos militando, né, dentro da administração. Então são fatores normais e tem um fator que eu acho que é um fator que pesou muito, não é? Pesa bastante, né? Pesa bastante, que é a questão da pandemia na época da eleição, né? Eu pergunto, o que o PDT conseguiu fazer de março a setembro? O que era possível ao PDT fazer de março a setembro? Nós tínhamos programado lançamentos de candidatura, uma militância grande com as pessoas do partido. Eu te pergunto, isso foi possível? Isso foi disponibilizado aos partidos que não estavam dentro da administração? Não foi, Ademar. Nós ficamos de 15 de março a junho com uma pressão da mídia muito grande para ficar em casa, para se cuidar, para nós não se aglomerar.
tanto isso é verdade que a eleição não pegou fogo. Exatamente. Foi uma eleição morna. Sem fogo, uma eleição onde as pessoas foram lá votar, ninguém se envolveu com nada, vamos votar, foram lá e votaram. Quem era o prefeito? Entendeu? Era o Gustavo Bonotto, entre duas pessoas conhecidas, duas pessoas de bem, o Gustavo e o Rômulo. O Gustavo é conhecido, vou continuar, vou manter, porque ele teve problema de pandemia, teve problema disso, teve problema daquilo, e eu acho que ele tem que dar mais uma chance para ele. Não estou dizendo que ele não tem mérito na eleição, pelo amor de Deus, não é isso. São fatores que contribuíram, não é? E aí vou entrar nessa questão do Rômulo. Eu acho que o Rômulo, ele foi, sim, uma pessoa que foi para a eleição no desafogo do PDT, ele era o presidente e ele se sentiu na obrigação. Não, eu não vou deixar o PDT sem candidato, eu vou. E aí vem o mérito desse menino. Uma pessoa desconhecida que tinha conhecimento de que o resultado da eleição podia ser para ele não muito bom, como não foi, mas ele mostrou uma capacidade muito grande de companheirismo, de uma pessoa que tem condições e tem um futuro muito grande para frente. Foi uma pessoa que não deixou, não correu da obrigação como presidente, foi candidato e por isso, Ademar, nós temos 3 vereadores hoje na Câmara de Vereadores. Se ele não fosse candidato, será que nós elegeríamos 3 vereadores? Certamente não. Está aí o exemplo do MDB. Está aí o exemplo do MDB. Como você vai fazer a militância sair de casa, ou enfim, o próprio vereador, não é? O PTB teve 2, hoje tem só 1. Não é? Então são fatores que você enxerga, quem está dentro do processo político enxerga essas questões. Eu acho que o Rômulo é um herói de ter ido para a eleição, acho que ele tem todos os méritos, são 3 mil e poucos votos, quase 4 mil votos. 4 mil votos. Para um guri que é desconhecido, eu acho que foi muito bom. Ah, mas o Gustavo na outra eleição era desconhecido. Já coloquei aqui que não era tão desconhecido assim como falavam, e coloquei uma série de fatores que hoje não existem contra o prefeito que se reelegeu. Existem a favor dele, que foram a pandemia, os 2 problemas que teve com o granizo, vendaval e a seca. E ele soube aproveitar muito bem, esse é o mérito. Esse é o mérito que nós temos que dar. Né? Fez uma administração com recursos que foram deixados pelo prefeito, usou muito bem a Presidente Vargas, que ele disse que ele não prometeu e fez, quando todo mundo sabe que aquilo lá ficou pronto, foi só, a única coisa que ele fez foi determinar o prosseguimento da obra quando a obra foi liberada pela Justiça, isso é fato, mas ele soube usar muito bem isso. Muitas pessoas acham que foi ele que fez, e esse é o mérito, um dos méritos dele, conseguiu convencer as pessoas de que ele também tinha feito a Presidente Vargas, não é? Então, esses são os fatores. É lógico, Ademar, e não seria eu aqui a pessoa que vinha aqui dizer, não, isso aí, 7 mil votos, isso aí foi só engambelação, não. Nós temos que reconhecer, a administração do Gustavo, ela prosseguiu, ele conseguiu demonstrar que alguns fatores também são importantes, além do trabalho, além da captação de recurso, que são os pontos fracos dele, sem dúvida nenhuma, é muito fácil de pontuar, né? É incomparável a captação do recurso da administração do Getúlio com a captação do recurso da administração dele. Se você botar no papel, 8,80, mas a administração não são só esses fatores. E eu acho que ele saiu muito bem nessa questão e por isso ele é o prefeito reeleito, não é? A meu ver, Ademar, pode ser que tu não concorde, pode ser que as pessoas não concordem com aquilo que eu estou dizendo, né? Mas essas são as colocações que eu tinha para fazer com relação à eleição, no sentido de
dizer que o PDT não é o maior derrotado, porque ele tem 3 vereadores, está aí firme, e eu acho que daqui para frente tem um futuro muito interessante, porque nós conseguimos renovar o nosso pessoal, né? Eu não concordo contigo quando tu disse que o pessoal não saiu. Você está dentro de uma pandemia, se cuidando. As pessoas mais velhas, o próprio Augusto, chegou a pegar a Covid, não é? Esteve. Então, assim, as pessoas se cuidam, né? Como é que nós vamos pedir para o seu Filipinho sair com 80 anos? Era um dos nossos militantes, não é? Então, assim, você fazia as coisas se cuidando, não é? O meu pai, o José Leonir. Então, você se distancia normalmente, né? Não tem. E, aliado a isso, também ainda tem os efeitos da derrota de 2016, de você estar fora, de você não ter conseguido, nesse ano eleitoral, e eu acho que esse foi o grande erro da Justiça Eleitoral, a nível de Brasil, não é? Porque quem decide se vai sair eleição ou não é o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da República e o ministro do TSE, que são as pessoas mais influentes hoje da República, que podem dizer, olha, vamos aprovar uma PEC que não vamos fazer. Até dizia para o Gustavo, conversei com o Gustavo Bonotto acho que uns 30 dias antes de se deflagrar o processo político, e ele perguntou o que eu achava. Eu disse, se dependesse de mim, prorrogava o mandato. Qual a chance que as pessoas que estiveram fora da administração tiveram de se organizar com militância para agregar volume de campanha para combater um prefeito eleito, né, que está na administração todo dia falando de pandemia, falando de rádio, fornecendo kits de Covid e fornecendo isso. São fatores que influenciam. Era extremamente difícil quem está de fora fazer frente a isso. E, aliado a isso, esses outros fatores que eu coloquei, o próprio Rômulo, que é um menino fantástico, né, um pouco desconhecido, foi tentar ser conhecido 45 dias de campanha da eleição. A Márcia também, tenho que dizer aqui, uma pessoa que colocou a cara a tapa, né, porque é muito difícil, e a gente tinha essa visão. Você não vai para uma eleição achando que é um oba-oba, você sabe até onde você pode ir e qual é a tua... E esse foi o grande fator do Rômulo, ele dizia, como é que eu não vou ir? Não posso deixar, quando o Getúlio disse que não ia, ninguém mais ia. Eu vou, para não deixar o partido mal, para não deixar Lagoa Vermelha sem uma opção. E eu acho que essa é a grande questão. Imagine se nós tivéssemos uma eleição que não tivesse um contraponto. Tudo bem, perdemos de 7 mil votos, é do jogo, faz parte. Perder de 1, perder de 7 mil, a derrota é a mesma. Ah, mas é acachapante. Mas não traz diferença nenhuma para a próxima eleição. Não traz diferença nenhuma, não é? O que traz diferença é você fazer uma eleição só com um candidato, onde as pessoas não têm a chance de fazer o contraponto e onde as pessoas não têm a chance de dizer, não, eu não vou mais optar. Ou até de dizer, não, acho que eu vou efetivamente dar uma chance. Que eleição teríamos se não tivesse um outro candidato? Ou o Gustavo ou o Gustavo. Então, assim, eu acho que o Rômulo merece o respeito da sociedade de Lagoa Vermelha, merece o respeito do nosso partido PDT, por ter colocado o seu nome e ter dado à Lagoa Vermelha uma oportunidade democrática, eu acho que isso é democracia, de escolher. Não foi o escolhido. E até conversava com ele está muito tranquilo com isso. Bem consciente. Bem consciente. Não foi o escolhido e faz parte do jogo. O Sérgio também não foi. E quem é o Sérgio Menegas? Uma pessoa bem sucedida, que trabalha muito bem, uma pessoa fantástica. Por um motivo ou por outro, acharam que não era o Sérgio a pessoa indicada. Tranquilo, ele não perdeu nada com isso. Foi derrotado, como eu fui na chula muitas vezes, como você foi no futebol, como nós do Grêmio, ontem tomamos na quinta-feira um balaio, né? Então, eu vejo assim, a sociedade optou e nós respeitamos,
aceitamos, eu sou muito de aceitar, né? Isso não quer dizer que o Gustavo não tem que melhorar muitos fatores da administração dele, né? Já foram pontuados na própria eleição, esses fatores que devem ser melhorados. Eu discordo, assim, veementemente dessa questão de que dinheiro não é para ficar no caixa da prefeitura. E discordo por quê, Ademar? Porque uma prefeitura que tenha 5 milhões em caixa, ela vai a Brasília com projetos e traz 50 milhões. Porque daí tem um dinheiro para contrapartida, né? Isso aí. E uma prefeitura que não tem dinheiro em caixa, ela não consegue buscar 50 milhões porque ela não tem como pegar contrapartida. E eu acho que essa é a grande diferença das administrações do PDT para as administrações do PP. Entendeu? Nós brigávamos por R$500. O Getúlio controlava as contas de água e de luz das escolas, de todos os prédios públicos. No final do ano sobra dinheiro nessas, se você controlar. E me parece, salvo melhor juízo, me parece que não há esse controle nas administrações do PP. E por isso que não sobra recurso. Pelo que eu sei, pelo que o prefeito falou em dezembro de 2019, ele tinha R$974 mil em caixa, certo? Esses R$974 mil em caixa não te dá a opção de trazer mais do que 2, 3 milhões de Brasília, porque você tem que tirar a contrapartida. E essa é a grande transformação que uma cidade faz quando você busca dinheiro em Brasília, porque lá tem dinheiro, Ademar, a rodo. É só apresentar bons projetos que o dinheiro vem. Está aí o exemplo da Presidente Vargas, está aí o exemplo das diversas obras que o Getúlio fez. Mas a Presidente Vargas é financiamento? É financiamento, mas você tem que ter capacidade de pagamento. E para você ter capacidade de pagamento, você tem que ter dinheiro em caixa, senão o Tesouro Nacional não te libera dinheiro, Ademar. Essa é a grande questão. Então, me parece e que são muito claras as formas de administrar. Nós perdemos 2 vezes, ganhamos 4. Perdemos lá em 2000 também, tá? 4-3. É do jogo, talvez nós perca 5, 6, 7, 10 vezes. Mas nós do PDT temos uma forma diferente de administrar, que é uma forma de guardar o dinheiro para poder captar recurso em Brasília. Não é por nada que, como nós tomamos 7 mil votos de diferença, também foi a administração que mais trouxe recursos de Brasília em toda a história da Lagoa Vermelha. É só buscar nos anais aí que você vai ver. A administração do Getúlio trouxe uma enormidade de dinheiro de Brasília e isso transforma uma cidade. 22, 23 milhões de reais através de projetos. Através de projetos. Fora a Presidente Vargas, né? Vamos fora a Presidente Vargas. Deixar isso claro. Então essas são as questões, Ademar. Perdemos a eleição, perdemos bem, mas eu acho que o PDT está vivo. Observação que eu vi de um cidadão, aliás, mais de um cidadão, de que o grande perdedor da eleição de 2020 no PDT foi Getúlio Cerioli. Concorda? Concordo. Concordo por quê, Ademar? Vou dar 2 exemplos. O Volpato perdeu a eleição, saiu do PDT, perdeu a eleição e não parou de militar. E enquanto ele não encontrou um candidato para o partido dele, que era o PP, naquele momento, ele não ficou quieto. E acabou nos ganhando, não é? O PP acabou nos ganhando. Hoje ele não é, talvez, muito ouvido, pelo que a gente nota, pelo que eu converso com as pessoas, mas enfim, ele conseguiu fazer com que o PDT, que o PP tivesse um candidato e hoje reeleito. E ainda no PDT ele apostou em Getúlio, que era seu vice. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. E acho que vem ao encontro daquilo que eu disse agora há pouco. Eu acho que o grande erro do Getúlio foi não ter criado 2, 3 candidatos a prefeito lá na época que ele foi prefeito e se reelegeu. E aí o PDT sentiu muito isso. Hoje nós temos aí com a militância praticamente
nova, gurizada nova, que é quem vai assumir efetivamente o partido, mas que vai ter que criar, vai ter que construir novamente essa trajetória, porque não ficaram pessoas com vontade de concorrer. Nós fomos muito de trabalhar. Eu fui lá para dentro trabalhar, e muitos amigos militantes do PDT também foram lá para trabalhar, mas não existia ninguém com a possibilidade de querer ser o candidato para a frente, né? E não se criou isso. Eu acho que essa culpa o Getúlio tem que levar nesse sentido, no bom sentido, enfim, porque não dá para dizer que é uma culpa também. É o grande derrotado por conta disso, não é, Ademar? Né? Não é uma culpa, porque ele também não é obrigado a fazer isso. Ele foi lá e fez a administração dele muito bem feita, né? Talvez o melhor prefeito da história, né? Em números, se você colocar no papel, dificilmente alguém vai chegar ao resultado dele, não é? Isso a gente abre para quem quiser, né? Agora, como eu disse, a administração não é só isso, né? Tem o futuro, tem o pra frente, né? E eu acho que essa é a grande questão que fica das duas eleições, né? Esse é o grande exemplo que eu dou para que nós ali na frente tenha êxito. Não é ficar 4 anos em casa e daí se candidatar. Você tem que construir pontes. Essa é a grande questão. E aí o PDT de Lagoa Vermelha não entrou num processo de marasmo, de letargia? Ele é natural, né, Ademar? Depois de 16 anos de eleição, trabalhando, como o PP passou por esse processo também, não é? Passou por esse processo também quando perdeu a eleição em 2000 e o MDB também. E você veja só, o MDB não conseguiu sair desse processo ainda. Veja bem, como não é, para você ver como não são fáceis as coisas. E é por isso que eu digo para vocês, Ademar, por que eu estou anunciando para ti aqui em primeira mão? Já anunciei em casa, já disse para a família, né, que eu vou cuidar mais da família agora, porque a gente se envolve, e eu, como me envolvo bastante, eu acabo fazendo muitas coisas e deixando a família de lado, os filhos, a esposa e coisa, né? O PMDB ainda está nesse processo, não sabe se deixa os mais velhos assumirem, os mais novos assumirem ou não. Eu acho que nós temos que deixar os mais novos assumir, como assumiram já. O Rômulo já é presidente, já foi candidato e tem futuro para frente. Nós mais velhos, vamos botar, como a gente diz lá, a pantufa, e vamos ficar em casa aplaudindo e ajudando quando for necessário, Ademar. Mas o que levou a essa decisão de abandonar a política, sabendo que o senhor tem a política no sangue? Ademar, eu tenho muitas coisas no sangue, né? Assim, você veja só, eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de jogar bola, eu gosto de dançar chula, eu gosto de atirar, né, nos clubes de tiro. Então é muita coisa. Além disso, eu gosto da política também. O que eu optei agora? Então eu vou dar mais ênfase para essas questões que envolvem um pouco mais a minha família, os meus filhos, do que essa pública. Eu acho que trabalhei desde 96, eu milito na política, Ademar. Mas é relativamente jovem, Felipe. Mas como eu não tenho, eu acho que a questão específica é essa. Eu nunca tive pretensão de ser candidato, porque eu sou muito crítico, Ademar, de mim mesmo, né? Eu reflito muito sobre as minhas ações, não é? E então, assim, às vezes eu fiz assim, mas eu vou ser candidato, nem eu não voto em mim mesmo, sabe? Então eu sou muito crítico disso, não tenho essa pretensão, nunca tive essa pretensão de ser candidato a nenhum cargo, não é? Fui patrão do Alternativa uma vez só, não tenho pretensão de ser candidato a presidente da Ordem dos Advogados, já fui conselheiro, eu gosto muito de ajudar. Fui secretário, fui advogado, tentei fazer o melhor de mim. Quando estive nesses cargos, acho que fiz um bom trabalho. Se não fiz, tenho só que pedir desculpa à sociedade Lagoa Vermelha, né? Mas acho que agora é o momento de deixar as pessoas mais jovens
interferir nesse processo, porque eu acho que a juventude vem aí com tudo, Ademar, eu acredito muito, embora nós tenhamos um problema muito sério ainda hoje com a sociedade, a juventude, ela tem uma visão completamente diferente e a gente não sabe se eles estão efetivamente certos nessa questão, não é? Mas eu acho que nós temos que dar uma chance para eles, né? Está aí um dos fatores que, né, eu sou contra a clã na política, né? Clã Bolsonaro, clã Maia, clã Anastasia, clã Collor, clã Gomes, Ciro Gomes, clã Sarney, clã Kovács. Eu não concordo com essas coisas, entendeu? Eu acho que as pessoas têm, né, vou dar um exemplo, o mérito do Kramer, né, 6 mandatos, é um mérito. Só que assim, quantas pessoas ficaram pelo caminho em razão dos 6 mandatos do Kramer? Eu sou contra a reeleição, enquanto ela existir, acho que todos têm o direito de concorrer à reeleição, mas eu sou contra, eu acho que você tinha que prestar o teu serviço e sair. Né? É por isso que o governo federal está nesse problema, né? Tem deputados que estão lá há 40 anos, né? Acaba se tornando um balcão de negócio, né? Então eu acho que eu tenho que dar oportunidade para outras pessoas. Meu filho já está com 15, daqui uns dias com 20 e poucos, talvez ele goste e milite na política, né? Então eu acho que a gente tem que dar chance para outros, né? PDT vai ter força para se reerguer? Vai conseguir juntar os cacos? Eu acho que sim, Ademar. Como eu te disse, eu não vejo perder por 1, perder por 7. É derrota igual, não é? Quem tem que mostrar e quem tem que fazer de tudo agora para mostrar que a sociedade estava certa é o Gustavo Bonotto. E eu acho que agora ele vai ter que administrar, porque terminou o dinheiro que o Getúlio deixou, não é? Então agora ele vai ter que mostrar que efetivamente é um bom prefeito, que ele tem condições de administrar Lagoa Vermelha, dentro da ideia que eles acham que está certa, que é a ideia de que a prefeitura não precisa ter dinheiro em caixa. Acha que Getúlio errou em deixar cerca de 9 milhões de reais quando encerrou o seu segundo mandato? Eu não teria deixado dessa forma, Ademar. Porém, o Getúlio colocava uma coisa, e a gente questionou muito ele isso lá antes da eleição em 2016. E ele dizia, e daí, quem sou eu para dizer que ele estava errado? Ele dizia o seguinte: eu vou deixar a prefeitura com dinheiro para que o próximo prefeito possa sentar na cadeira e dizer assim, bom, eu tenho condições de me manter por 1 ano agora com o que foi deixado para mim. Eu vou projetar Lagoa Vermelha para os próximos 3 anos, porque agora eu estou tranquilo, não preciso cometer nenhuma loucuragem aqui, fazer nenhuma loucuragem para mim saldar as contas no próximo mês, porque eu tenho dinheiro para isso. E eu acho que isso é um mérito dele nesse ponto. A sociedade não enxerga isso, acha como um erro, né? A sociedade é um pouco confusa nessa questão. Ela acha que você tem que administrar como empresa, mas quando você administra como empresa, ela te condena porque você deixou recurso. Muitas pessoas eu ouvi dizer, não devia ter deixado, devia ter feito a Boa Vista, talvez se tivesse feito diferente, o resultado seria diferente, mas foi feito assim. E quero te dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Torço muito para que o Gustavo administre bem, para que o dia que ele deixar a prefeitura e o dia que o PP deixar a prefeitura, aquele outro partido que receba a prefeitura como o PDT deixou, como o PP recebeu. E jamais deixe a prefeitura como o PMDB e o PP deixaram para nós. Porque os primeiros 4 anos do Volpato com nós foram muito difíceis. Muito difíceis mesmo. E eu não espero isso e não acredito que isso tenha que ser deixado ou acontecer de novo em Lagoa Vermelha. Então é isso que eu torço, que o Gustavo faça a sua boa administração e que deixe o próximo prefeito, seja ele de que partido for, em condições de administrar a Lagoa Vermelha. E não deixe a prefeitura como o PP e o PMDB deixaram em 2000 para nós. Com cheque sem fundo no estado inteiro. As finanças comprometidas. Luiz Felipe, em algum momento
chegou a se cogitar a possibilidade de repente, Sérgio concorrer novamente para a eleição de 2020? Por que eu formulo essa pergunta? Porque ele, passada a eleição em que foi derrotado por Gustavo Bonotto, lembro perfeitamente uma entrevista concedida a este repórter, ele diz que voltaria a concorrer, que tinha esse projeto. Posteriormente, passado alguns anos depois, em uma nova entrevista que realizamos, ele ratificou esse desejo de voltar a concorrer a prefeito de Lagoa Vermelha. Em nenhum momento ele foi cogitado para a eleição de 2020, quando se sabia que o PDT, diante da indefinição de Getúlio, etc., não tinha candidato, não tinha uma definição. Não se pensou no nome dele? Eu vejo da seguinte forma, Ademar. Eu acho que você ser candidato a prefeito vai muito da pessoa e do momento, não é? Eu acho que se ele disse, né, eu não até acho que vi ele falar nesse sentido, eu acho que vai muito dele dizer, não, o Getúlio não vai, eu vou. Eu acho que vai muito da pessoa de dizer, não, eu quero ser o candidato nesse momento, de novo. Não me interessa, eu vou ganhar ou perder de novo, eu quero ser o candidato. Eu acho que vai muito da pessoa isso, não é? Eu acho que nesse momento, em razão de, sei lá, não sei quais os fatores, ele acabou não colocando o nome dele, né? Vamos criticá-lo por isso? Não, eu não critico, porque assim, eu acho que é da pessoa. Eu acho que é da pessoa. Se você quer, você vai. Se você não quer, você não vai. Não é? Eu nunca tive essa pretensão e não fui. Né? E não vou ser candidato a prefeito, nem a vereador. Sempre gostei muito de ajudar. E agora também vou ficar no lado de fora. Né? Vamos dar uma segurada nessa questão. Vamos focar em outros fatores. Já ouvi do Getúlio também essa declaração que vai ficar também que na verdade assim, fora. Isso aí, de repente, não passa a ser uma tônica aí dos mais cascudos do PDT? Eu acho, tu sabe que eu acho que isso vai ser salutar pro PDT, Ademar. Entendeu? Né, sempre chamaram nós aí, eu acho que até nem me enquadrava nessa grei, né? Mas era como é que era? Os cardeais. Os cardeais, os caciques, né? Eu acho que o PDT fica e as pessoas passam. Né? E eu acho que nós temos um grupo de jovens muito interessante, né? Que pode ali na frente vir a mostrar a Lagoa Vermelha que existe um contraponto, que existe um novo grupo de pessoas em condições de administrar Lagoa Vermelha, né? Então, eu acho que é hora da renovação drástica dentro do nosso partido, né? Nesse sentido, né? O Getúlio vai ser sempre o Getúlio, pode dar a sua opinião, pode dar a sua contribuição, mas eu acho que as pessoas que administram o partido e que se envolvem, elas têm que renovar mesmo. E eu acho que é o momento, né? Acho que é o momento da gente refletir sobre isso e deixar que outras pessoas assumam. Não houve erro de estratégia na campanha de Rômulo da Silva, não foi feita propaganda nenhuma. Apostou-se quase que exclusivamente nas redes sociais. Ademar, como é que você vai... Primeiro, como é que você vai pedir recursos na sociedade? Né? Geralmente isso acontece, as pessoas doam. Espontaneamente, muitas delas, quando querem, doam. Você vai pedir recurso numa época de pandemia, com as empresas fechando, abrindo... Né, é uma dificuldade. O fundo partidário, que todo mundo diz, para nós veio muito pouco recurso, 20 mil reais. Você não consegue nem pagar o contador, quase. Né? Só 20 mil reais? Veio do PDT, do fundo partidário. Então, né, eu acho que agora não me lembro certo se é 20, mas é em torno disso aí, 20 mil reais. Mais que isso não é, pode ser menos. Né? Então, assim, como é que você vai fazer campanha? Né? E uma outra coisa assim, que eu até fui numa pessoa. E a pessoa ficou de pensar e depois disse que não dava, né? Se desse, eu vou dar 500 reais. Sabe? Então, assim, eu acho que há um erro grave acho que há um erro grave na legislação nesse sentido, né? Os fundos acabam ficando em Brasília, quem comanda é os mesmos há 40 anos,
e é por isso que eu te disse que eu sou contra as castas, né? Eu sou contra você ficar eternamente, né? Se fosse eu, proibia a reeleição até para porteiro, né? Assim, para dar um exemplo bem, reeleição em todos os níveis, em todos, público e privado, grupo, CTG, não tem reeleição, tu contribui, participa, pode até voltar, mas tu vai ficar um tempo fora, né? Eu acho que tem que ser por aí, nem que tem que aumentar o mandato, se é 4, é pouco, fica 5, não tem problema nenhum, né? Eu acho que a reeleição ela não é salutar, principalmente no legislativo, né? Porque você acaba ficando, aí não existe proibição, né? Você pode se reeleger eternamente e você se acomoda, Ademar, né? Você acomoda e tá aí o exemplo de Brasília, tá aí o exemplo aqui de Lagoa Vermelha, não é? E me parece que essa falha da legislação existe e existe a falha também de que, por exemplo, tinha 2 bilhões, eu acho, uma coisa assim no fundo partidário. O que tinha que ter feito? Mandado para os municípios vão definir. É proporcional ao número de habitantes. Município que tem 20 ganha, divide o bolo inteiro e manda para os municípios o dinheiro. Não tem que ficar em Brasília nem um centavo. Os caras acabam fazendo o quê? Segurando o dinheiro agora para concorrer a governador, a deputado e a presidente da República. E aí fica nós aqui com só com o taco da faca, que nem diz o outro, tentando, que nem tu colocamos, tentamos fazer uma campanha diferente, também por falta de recursos, não é? Exato. Eu particularmente, me senti na obrigação, e é um dos motivos também, Ademar, eu não tenho o recurso que eu coloquei na eleição, mas me senti na obrigação. Pô, o Rômulo tá aí, fui lá, tirei R$7.000 do meu bolso. Acho que até, não sei se não foi o que mais dei. E a minha família me cobra em casa. Não pensa que não há cobrança. Mas não tem dinheiro nem para nós trocar aqui o portão aqui da frente que tá meio estragado e tudo botando 7 mil na eleição. Exatamente. Né? Então, assim, a gente acaba cansando e vendo essas coisas que estão erradas e que nunca mudam, que prometem mudança e mudança e mudança, e a teoria é uma coisa e na prática é outra completamente diferente. Não é, Ademar? Doutor Luiz Felipe, estamos chegando ao final do nosso programa. 2 palavrinhas aí com relação à nova formação da Câmara de Vereadores. Lhe surpreendeu? Eu vou te dizer assim, Ademar, que não me surpreendeu. Porque eu apostei e ganhei. Eu errei... Apostou em quem? Não, apostei nesses 11 aí que estavam aí, errei só 2, né? Então eu acabei ganhando a gente fez um bookmack aí, como a gente diz. Quais os 2 que errou? Foi eu achei que o Maninho... Não se elegia? Não se elegia, e se elegia o João Barbudo. Né? E não achei, deixa eu me lembrar, qual é o outro agora. Eu não achei que quero só me lembrar aqui. Eu não... Por ironia do destino, não lembrei do Josmar e coloquei um outro vereador do PP. Se eu não me engano foi agora não me lembro. Não apostou no Josmar. Eu achei que o Josmar, não me lembrei. Mas num outro nome na hora de fazer o bookmack, não me lembrei do Josmar, só errei por isso. Porque eu sabia que ele se elegia, mas não... Sabe, eu achei que ele ia ser bem votado. Né? E eu não achei que o Maninho fazia a votação, e até parabenizo o Maninho, acho que conseguiu fazer uma militância muito interessante, não é nesse sentido. Né? E uma coisa que trouxe muito clara, mas muito clara para a eleição para vereador, Ademar. Não é? Teve um vereador só que destoou disso. Né? Os vereadores que foi o Gabriel. Não. Quem se envolve com saúde, com agricultura, mas que milita na área, né? O Gabriel trabalhou na saúde. Sim. Então era visto que se elegia, né? A votação que a gente não sabe, mas era visto. O exemplo é o Pomate. Se elegeu de novo, trabalhou na saúde. Né? Os vereadores que não tinham uma determinada parcela da população com vínculo a uma determinada parcela da população não se reelegeram. É só tu olhar que tu vai ver. E os vereadores que tinham se reelegeram.
Muito bem. Doutor Luiz Felipe, obrigado, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Lagoa Debate nesta segunda-feira. Obrigado, Ademar. Obrigado a todos os ouvintes da Lagoa TV, da Rádio Lagoa FM. Para mim é satisfação poder contar com esse espaço aí do amigo para poder, talvez o último aí, para falar de política. Né, só tenho a agradecer, Ademar. Sempre que eu precisei, tu me deu essa oportunidade. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable.